Diários. Os ânimos mais calmos será depois do final de semana? Com um final de semana no meio, tudo fica mais tranquilo. Nada como um fim de semana. Não é? E o Koba, Nelson Kobayashi, fala, meu amigo. Muito bom dia, Carlos Aros, meus amigos aqui do Morning Show, toda a audiência. Saudações São Paulinas. Olha lá, estava aguardando ver quem ia se acusar primeiro. Porque não é sempre. Então, saudações São Paulinas para o nosso tricolor paulista, campeão da Copa do Brasil. É isso, então parabéns aos São Paulinos que estão comemorando, estão vibrando. Mas olha só, o Morning Show começa quente. E não é só metaforicamente falando, porque tá um calor danado neste Brasilzão. E uma semana de despedidas na capital federal. Na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras deixa amanhã o comando. Foram 4 anos de gestão. Já no STF, a ministra Rosa Weber também está de saída. E aí, no meio do caminho, o presidente Lula vai realizar uma cirurgia no quadril na próxima sexta. De acordo com as informações da nossa equipe, o Lula deve escolher o substituto de Aras na PGR já antes desta cirurgia, que inclusive foi a razão da alteração de agenda do presidente nesta semana. E aí, nesse caso, o STF vai ficar só depois da recuperação do presidente. Mas, claro, tem a expectativa nos bastidores de que o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, e o subprocurador Antônio Carlos Bigonha sejam os nomes aí favoritos para a PGR. Enquanto não há definição, a subprocuradora-geral da República, Eliseta Ramos, assumirá de forma interina. Então, quero já começar aqui com vocês, porque a gente sabe o papel importantíssimo da Procuradoria-Geral da República e a gente sabe também que é uma posição escolhida quase que como o mover de peças de um jogo de xadrez. Não é uma escolha simples. Qual a expectativa de vocês? Eu começo com o Koba. Vamos ver como ele tá, se ele tá afiado hoje ou não. Pois é, Paulo. Paulo tá de férias. É o hábito do... Prazer. É o hábito... É o Aras. É a força do hábito. E nós já falamos a respeito disso. O hábito, vamos lá. Ele nos pega pelo caminho. O hábito é terrível, meu amigo. Mas vamos lá. A questão do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, é um cargo importantíssimo porque é do chefe do Ministério Público, que não é um poder e nem pode se submeter a nenhum dos poderes. É um órgão de fiscalização, é o dono da ação penal, é aquele órgão que representa os interesses da população, em especial perante a Suprema Corte, é o órgão máximo do Ministério Público. A gente tinha, nos primeiros governos do presidente Lula, aquela ideia da lista tríplice, em que os próprios procuradores da República elegiam os seus 3 nomes mais votados e esses 3 nomes eram encaminhados ao presidente, que dentre esses 3 fazia a sua escolha. Agora o presidente Lula falou que não vai mais seguir esse critério. Ele vai escolher à sua própria vontade um procurador, alguém do Ministério Público, para ser essa figura. Eu não sei se isso é muito bom, Carlos Aros. Por quê? Porque a gente dá na mão do presidente da República essa grande liberdade, que é preciso dizer, a lei autoriza, não é nada de legal nisso, mas essa ampla possibilidade de escolha, que daí tem muitos lobbies também, lobbies de fora dos próprios procuradores. Então tem o Poder Judiciário, tem o Parlamento, os senadores, alguém tem sempre um nome para oferecer para o presidente Lula, e isso politiza demais. Essa questão é um nome que acaba sendo contaminado por essa campanha política institucional para se chegar ao topo do Ministério Público. Mas aí eu pergunto a você, mano, a lista tríplice não encontra também muito lobby para a sua formação? Nós estamos só alterando a ordem das coisas. Porque o lobby anterior à lista tríplice afunila em 3, e aí você tem aquele ombro a ombro amigo ali, não é, para a escolha de um deles. Agora, com esse universo aberto, aí não é mais um ombro a ombro, é praticamente um auditório fechado para as barganhas, não é isso? Mas o lobby vai existir de todo jeito. É verdade. É um desafio muito grande pensar, do ponto de vista de estrutura de governança, qual a forma mais, digamos assim, independente de você escolher um PGR que cumpra o seu papel institucional, porque o grande desafio é esse, né? O PGR cumpre uma função essencial, inclusive na relação com o presidente da República, é ao PGR que cabe escolher se, em caso de algum desvio ou eventual, digamos assim, dúvida sobre uma conduta do presidente do ponto de vista criminal, a quem cabe encampar a questão para transformar aquilo em processo é justamente
o Procurador-Geral da República, que não à toa, em muitos governos, é apelidado de engavetador-geral da República, porque muitas vezes acaba se alinhando ao interesse do presidente da República, dado que ele é indicado pelo presidente e coloca panos quentes naquilo que pode prejudicar o interesse da presidência. Agora, durante muito tempo, inclusive o argumento do Fernando Henrique para não encampar a lista tríplice do PGR era justamente que era basicamente uma barganha corporativista do próprio Ministério Público. Então, é difícil encontrar qual que seria a fórmula ideal para não acabar fazendo com que a política interna do Ministério Público fique maior do que deveria e também como que você consegue ter uma independência em relação ao interesse do próprio presidente da República. Eu acho que esse é o grande debate do ponto de vista institucional. Agora, no caso do Lula, vale lembrar que tem uma incoerência com o discurso de campanha, porque na campanha, ao ser questionado sobre se seguiria a lista tríplice, o Lula dizia: eu tenho a minha história para vocês recorrerem. Não entendo por que fazem essa pergunta se eu já fui presidente antes e já governei. Ou seja, ele dava a entender que seguiria, como fez no seu primeiro ciclo de poder, a indicação da lista tríplice. Agora, isso se mostra, enfim, que não é verdade. Tudo muda para continuar igual. Mas deixa eu ouvir da Carol o seguinte. Estava lendo algumas análises aí sobre o período Aras e etc. E aí tem uma leitura do seguinte, de que a postura dele, um pouco menos, vamos colocar, menos agressiva do que outros PGRs, fez com que o STF ganhasse um protagonismo maior. Há essa leitura. O que se espera do sucessor, tendo em vista, Carol, que a gente sabe, o STF tem firmado posições, nós passamos a última sexta-feira basicamente discutindo temas sobre os quais o STF está debruçado. Posições muito firmes e ganhou, de fato, esse protagonismo dentro aí da nossa conjuntura atual. O que se espera desse próximo PGR? Olha, que seja um picolé de chuchu, muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Eu acho que vai ser... Eu entendo, e aí eu vou aqui com meu amigo que a escolha do procurador é muito delicada e tem que se mudar. A estrutura política tem que se mudar, porque se é o órgão responsável por fiscalizar e propor ações penais contra... pessoas com foro privilegiado, inclusive o presidente da República, como ele mesmo vai indicar? E aí é que mora o problema, né? Essa formação de o presidente indicar alguém seguindo uma lista tríplice, que era, na verdade, uma forma mais natural de se seguir, era justamente para impedir os tais lobbies, né? Só que agora, como Lula falou que não vai seguir essa lista, ele vai indicar quem pode ou não fazer uma denúncia contra o próprio Lula. Isso não faz sentido nenhum. Então, muito provavelmente, o STF está com um perfil, está com ares de perseguir as ações da Lava Jato. Não estou entrando em juízo de valor, dizendo que está correto ou não, ir atrás dos erros da Lava Jato, que no meu entender, sim, tiveram muitos, mas a gente percebe que está um caça às bruxas ali. E eu sinto, por essa ação do Lula querer escolher sozinho o Procurador-Geral da República, muito provavelmente para seguir esse alinhamento de correr atrás de assuntos que Lula quer e deixar para trás assuntos que Lula não quer. E aqui a gente falou do engavetador-geral da República, mas também tem o destruidor-geral da República, né? Que a gente espera que não seja essa a tarefa do próximo procurador. Muitas pessoas falam, por exemplo, como o Janot fez na época de Temer, né? Que muitos falam que ele só estava seguindo o seu dever de ir atrás do que Temer e seus correligionados ali teriam feito de certo ou de errado, mas outros não, falando que era caça às bruxas, tanto que o governo Temer quase caiu e depois não se achou nada de errado, né? Então vamos ver qual vai ser o perfil do próximo procurador, mas é muito ruim não ter esse balanceamento de, no mínimo, seguir a lista tríplice, né? Deixa eu cumprimentar a Elaine Keller, que chega aqui para juntar-se a nós e fazer a menção, porque sexta-feira você estava brilhante na mesa, obrigada. Como âncora ali do Linha de Frente. Então, bom dia para você. Obrigada. Foi uma missão difícil, eu fiquei Não, mas você tensa. matou no peito e saiu jogando. Obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta.
O Aras, no discurso de despedida, fez como de praxe, né? Fez aquele balanço das ações dele, falou que reduziu o número de processos que estavam sobre a mesa, falou sobre a força-tarefa, a quantidade de ações que foram movidas para esses trabalhos e etc. Qual que é a tua leitura sobre o PGR que sai? Falamos do PGR que possivelmente virá, né, essa interrogação, mas qual que é a tua leitura sobre o PGR que sai? A gente sabe que esse foi um período absolutamente atípico, se é que houve em algum momento na história da República Federativa do Brasil um momento típico, mas esse último período aqui, esse último ciclo foi muito estranho, para dizer o mínimo. Ele entregou tudo o que se esperava do PGR? Foi um período, como você colocou, bastante conturbado, né? Eu acho que Augusto Aras, sim, fez o papel dele. O papel de um chefe da Procuradoria-Geral da República não é manter os holofotes, mas cumprir aquilo que se espera dele. E acredito que o Aras fez isso com muita assertividade. Como você bem colocou, ele passou por um período muito conturbado, que foi justamente a transição ali do período Bolsonaro para o período Lula, né? Ele conseguiu se manter ali estável, conseguiu fazer essa transição muito bem. Teve a questão do dia 8 de janeiro, que ele também teve que ajudar a gerenciar essa crise, e ele também conseguiu fazer isso. Então, muita gente chama ele, de fato, de picolé de chuchu, mas eu tendo a discordar, porque eu acho que não cabe a ele manter protagonismo, e sim cumprir o papel dele com eficiência. E Aras fez isso, na minha visão. Ele até cita a história do espetáculo midiático, né? Na pandemia, ele se omitiu, não se omitiu, não? Não acredito que ele tenha se omitido. Aí é que tá. A gente precisa pontuar o papel de cada um. Um presidente da República não pode se omitir. Agora, Augusto Aras tem que trabalhar com aquilo que chega para ele, né? E a gente não sabe o que chegou para ele, e ele não pode assumir um protagonismo em nenhum lugar de alguém que faltou num momento tão importante quanto a pandemia. Então, dentro da alçada dele, eu entendo que ele cumpriu o papel dele. Ele não podia sobrepor a ausência de outras autoridades no momento da pandemia e tomar ações, porque daí ele ganha um protagonismo que não lhe cabe. Então, acho que é uma seara muito complicada, é um limiar muito estreito, né? Você tem que tomar cuidado para não ferir a fronteira do que é a sua competência de fato. E isso, dentro de um cargo público, é muito complicado. Sem dúvida.